em termos de funcionalidade. Positivo. Pessoal, na verdade, o objetivo nosso, quando chegou essa nova mensagem de alerta, já do prazo, eu remeti para o Ronaldo da importância de repassar para as senhoras e senhores. É um assunto de suma importância. Está sendo gravado, né? Por estar sendo gravado, a gente vai ter que ter cuidado com algumas perguntas, porque, de repente, eu não posso responder de uma forma bem clara. Então, a gente tem que deixar bem claro aqui. Cada vez mais, pessoal, a Receita Federal, ela está preparada para nos fiscalizar. Então, o nosso tempo de amadorismo, o nosso tempo de dizer assim, vamos levar vantagem nisso aqui, está acabando. A gordura que a gente poderia ter, de certa forma, da injustiça, da carga tributária que nós pagamos, cada vez mais ela diminuirá. A Receita está equipada por completo. O doutor Zenor falou no início da fala dele do seguinte sentido. Está chegando o ponto que a declaração do imposto de renda ela já está 100% pronta. Hoje ela deve estar aí com 89%, 90%. E daqui nos próximos anos a gente vai ter um clique só, a única conferência para a gente ver se a declaração está ok ou não. Por exemplo, Alberto, mas isso não é o objetivo da nossa palestra falar do imposto de renda. Isso é algo que está ligado diretamente com o imposto de renda de cada um de vocês. Então, o objetivo hoje é que a gente possa esclarecer. Isso, na verdade, vai dar um foco principal no quê? Porque provavelmente não são as senhoras e senhores que vão manusear o Receita Saúde. Quem tem, vamos dizer, secretária é quem vai utilizar. Então, eu até já recomendo, Ronaldo, para que a gente possa, dependendo da demanda, é claro, do pessoal, que a gente pudesse ter, posteriormente, se for o caso, um novo encontro agora com as pessoas que irão utilizar o sistema. Porque aqui hoje a gente vai ver, basicamente, o que é o sistema. Mas quem é que vai manusear esse sistema? São vocês que estão no braçal? Ou vai ter alguém na contramão ali, trabalhando isso aí? Então, a gente precisa ter essa ideia e, logicamente, se vocês acharem necessário, conversa com o Ronaldo para que a gente possa evoluir o que vai operacionalizar. Então, esclarece as dúvidas e o bendito e famoso Carnê-Leão. Quem não usava, vai usar. Eu conheço pouquíssimas pessoas, pouquíssimos impostos de renda que eu faço, que as pessoas faziam a aplicabilidade do Carnê-Leão. Agora vai ter que fazer, querendo ou não. Eu começo com essa tela, isso não é conversa babada. A Receita Federal está utilizando a inteligência artificial para identificar irregularidades tributárias. Isso é fato. Inclusive, até as próprias publicações na internet, Instagram, nas redes sociais, que nós fazemos hoje, ela está monitorando. Você vai ter que justificar. Você faz uma viagem internacional, de repente você não comprou o dólar numa casa de turismo ou numa agência bancária onde foi declarado, ela começa a identificar que tu fizesse uma viagem internacional, com que dinheiro tu utilizou lá. Pessoal, isso não é brincadeira. Eu não estou falando, exagerando não. A Receita Federal está fazendo isso aqui. Nós tivemos, há uns 6 meses atrás, uma reunião com alguns auditores da Receita Federal e eles nos passaram essa informação. E eu sei que não é para assustar, não. É verdadeiro esse procedimento deles. Então, para que a gente possa focar simplesmente no tema, que é o Receita Saúde. Nada mais é do que um aplicativo criado para digitalizar a emissão de recibos por profissionais de saúde, porque, inclusive, o foco sempre foram vocês. A Receita Federal sempre considerou como os maiores fraudadores do imposto de renda os profissionais da área de saúde. Não sei por quê, mas ela sempre teve essa ideia que os profissionais da área de saúde são os maiores fraudadores. Então, ela criou algo focado em vocês mesmos. A plataforma facilita tanto a gestão dos serviços pelos profissionais, quanto o preenchimento automático das informações fiscais dos pacientes nas declarações de imposto de renda. Ou seja, todo o procedimento que for manuseado no Receita Saúde, relacionado às pessoas físicas, elas automaticamente constarão tanto no imposto de renda de vocês, quanto no imposto de renda dos clientes.
Então, isso aí já vai dar de forma automática. Doutor, qual é o nome do senhor? Doutor Bruno, o senhor chegou a ter algum contato com algum paciente que eles tenham indagado, que o senhor tem dado recibo, que eles... Vocês visualizarão, quando começarem a que automaticamente emitir o recibo, no caso, eu como paciente já recebo a informação de que esse recibo foi emitido. Ah, Alberto, isso aí está funcionando? Tá. Está funcionando. De forma instantânea. A gente precisa esclarecer também o que é o Carnê-Leão. Carnê-Leão é um imposto sobre a renda que deve ser pago mensalmente de forma obrigatória pelas pessoas físicas residentes no Brasil e receber o rendimento de outras pessoas físicas ou do exterior. Então, significa dizer que, eu me atrevo a dizer que dentro da quantidade que temos aqui, 1% que fazia o Carnê-Leão recolhia o INSS, ou recolhe o INSS sobre essa renda oferida. O que é que acontece normalmente com os profissionais liberais? E vamos focar em vocês, dentistas. Vocês escrituram o livro caixa, vocês têm o rendimento da pessoa física, mas quem é que recolhe esse INSS sobre esse rendimento da pessoa física? Dificilmente os profissionais faziam isso aí. Ah, Alberto, mas eu tenho outras fontes. Ok. Se tu tem outras fontes que já recolhem pelo teto, esquece o que eu estou dizendo aqui. Agora, se tu tem uma fonte que atinge o teto, automaticamente esse cálculo vai ser feito pelo Carnê-Leão. Então, se você não gostava de recolher INSS, você vai ter que recolher agora de forma obrigatória. Alberto, isso é novo? Não, isso é lei já. A lei já previa que vocês recolhessem o INSS. Mas o governo em si, ele fechava os olhos para isso aí. Há 6 ou 7 anos atrás, eu vi um cliente da Bahia receber uma notificação sobre isso aqui. Falta do recolhimento do INSS sobre os rendimentos de pessoa física. Eu imaginei que isso aí chegaria aqui. Não vi nenhum cliente reclamar dessa situação. Com o advento do Receita Saúde, o Carnê-Leão de forma automática, esse cálculo também já vai ser feito de forma automática. Então, vocês já preparem os bolsos, porque duas coisas que os contribuintes geralmente não faziam eram recolher o INSS sobre o rendimento da pessoa física e recolher o imposto de renda no ato da apuração do Carnê-Leão. Por muitas vezes se deixava, na hora de declarar o imposto de renda, o sistema fazer o cálculo e vocês recolhiam a diferença, se fosse o caso. Ele permite automaticamente, o senhor vai colocar, doutor, dentro do Carnê-Leão, por onde foi que o senhor já recolheu. Para caixa. Aí você tem de optar, ou aqui ou a caixa, para ver. Eu tive um acidente e nisso eu fui saber o meu tempo de contribuição. E aí a pessoa lá do INSS, ela disse, está tudo louco o seu. Você tinha de todo mês calcular a sua contadora, porque ó, tem meses que você na Uniodonto atingiu o teto. Tá entendendo? Tem outro mês que tirou da casa. Tá tudo errado, ela disse. Eu cheguei para meu sonho, eu deixei para lá, porque eu já estava com esse acidente, sem trabalhar por 7 meses, eu digo, vou deixar para lá, esfriar a cabeça. Mas ela estava tudo desmantelado. Foi bom a doutora ter falado sobre isso aí, porque esse é outro ponto que vocês não pensem que o sistema irá se preocupar com vocês nesse sentido, não. Cada um de vocês precisam fazer o seu controle individual. Exemplo, vocês têm a produção aqui na Uniodonto, R$3.000. Ou seja, para chegar ao teto precisa de mais 4.700. Vamos na suposição que lá na escrituração do Carnê-Leão, os rendimentos da pessoa física tenham dado R$5.000. Se vocês colocarem os R$5.000 aqui, o sistema vai calcular em cima de 5.000. Alberto, e o problema vai ser nosso? Vai ser de vocês. Então, cada um controle o seu rendimento, seja na pessoa física ou seja nas pessoas jurídicas que vocês tenham rendimento. O sistema não está preocupado com mais, está preocupado com menos. Me diga uma coisa, essa informação tem que
Se a gente já recolhe em outra fonte sobre o teto, vai ter que ser feito isso mensalmente. De forma mensal, doutora, porque eles não enxergam. Tudo bem, a senhora tem um rendimento fixo na Caixa Econômica. Ok, mas a senhora precisa, vai, inclusive, já afetando para outra área, eu acho que de vez em quando vocês, o pessoal aqui do operacional deve ligar para avisar vocês, ó, mande o contra-cheque. Ah, meu Deus, mas quero saber quanto é que eu ganho. Não é isso. Porque operacionalmente o sistema ele quer saber de que CNPJ você está tendo essa outra fonte e quanto é esse valor. Na hora da apuração vai ter um campo específico para colocar. Recente. Antes de ter esse aplicativo, eles falaram o seguinte: a responsabilidade da sua contadora. Aí eu fui falar com a contadora, a minha contadora. Ela falou: ah, mas você não sabia, não? Eu digo: não, eu sou da área, eu não sou obrigada a saber. Então, assim, muitas vezes fica jogado no lixo por mês. Eles fizeram os cálculos, ó, isso daí vai para o governo. Perdeu. Aí era porque estava sendo tirado daqui, por exemplo. Então, e tinha meses que eu não tinha, por exemplo, eu passei meses de férias, eu não produzi, aí está lá o buraco. Precisava contribuir. Tá Se entendendo? serve, Esses 6 meses do meu acidente, tá lá o buraco. doutora, se entendeu? serve Aí de eu tinha que consolo, pagar por fora no Carnê-Leão. se serve de consolo, os últimos 5 anos que a senhora recolheu a mais, pode reaver. Ela falou. Ó, o recolhimento do imposto gerado no Carnê-Leão deve ser feito até o último dia útil do mês seguinte, ou seja, apurou os recibos emitidos, apurou as despesas dedutíveis do livro caixa, vai para o cálculo como qualquer cálculo do imposto de renda. Tabela progressiva de 7,5% até 27,5%, e vai ser calculado se esse imposto de renda é devido ou não, se esse INSS é devido ou não. Vou reforçar para vocês. Se vocês não derem o parâmetro dizendo que já recolhe, esqueçam a Uniodonto no seguinte sentido: ah, a Uniodonto já descontou sobre a produção. Se vocês não pegarem essa informação da produção da Uniodonto e dizer ao Carnê-Leão que vocês já recolheram pela Uniodonto X, o sistema vai tirar de vocês novamente. Alberto? Nesse ponto aqui de recolhimento é maior. Vai lhe dar dor de cabeça para poder resolver, para você reaver esse recurso. Então, vocês precisam estar muito atentos. A pessoa que vai manusear o Carnê-Leão de vocês precisa estar atento com essa informação, ok? Alberto? Dúvida. Alberto? Tem alguém... Pode Adriana? falar, doutora. Alberto, eu tenho uma dúvida. O aplicativo Receita Saúde, ele vai fazer o recolhimento, a gente vai pagar o imposto, não tem para onde correr, né? Na hora que a gente declarar o valor, ele já calcula o INSS, não é isso? Perfeito. E no caso desse valor que é descontado da nossa produção da Uniodonto, como é que a gente faz para que não seja feito esse desconto? É possível isso? Senão a gente que a Uniodonto não desconte? Sim. Não é possível, doutora. Por que não é possível? Foi boa a pergunta da senhora pelo seguinte. Eu não sei se vocês compreenderam. A doutora fala em recolher pelo Carnê-Leão e avisar ao Uniodonto, não desconte mais. Eu já no carnê, recolher pelo teto. Ó, mesmo que seja pelo Carnê-Leão, qual é a primeira pergunta que a Uniodonto vai fazer em termos operacionais? A Uniodonto, quando eu falo, a comunicação. Uniodonto, o sistema é social do governo. Ok, doutora, a senhora teto, por onde? Me deu o CNPJ da fonte que a senhora recolhe? A senhora não vai ter. Então, o primeiro caminho é Uniodonto descontar ou qualquer outra fonte PJ descontar para depois correr para a pessoa física. Então, a variável vai ser na pessoa física e não na pessoa jurídica. E como, então, eu não pagar o INSS como pessoa física se eu, por exemplo, já recolhi pelo teto pela Uniodonto? Aí, no sistema do Carnê-Leão, a senhora vai citar, vai ter o campo específico para que a senhora cite o CNPJ da Uniodonto e o valor ao qual a senhora está recolhendo. Mas esse valor não é pago mensalmente? Então, eu vou ter restituição, é isso? O valor é pago mensalmente do INSS. Se a senhora está dizendo que já recolhe pela Uniodonto, pelo teto, a gente já não está falando em recolhimento maior, por quê? Porque está travando. A senhora disse: olha, Carnê-Leão,
não desconte mais nada porque eu já estou recolhendo por tempo. Então, travou a vida do INSS. Então, mensalmente, ele não vai gerar imposto a pagar, como pessoa. Mensalmente, ele não vai gerar INSS para pagar, porque a senhora deu uma trava comunicando de onde está sendo descontado. Entendi, Roberto. Obrigada. Por nada, doutora. Vai ter que fazer. Vai ter que fazer. Infelizmente. Ou felizmente. Alberto, o Carnê-Leão eu deixava para fazer sempre no final do ano. Não vai poder mais, tem que ser. Jamais. Acabou. Acabou. Agora é em tempo real. A partir do próximo ano ou desse ano A já? partir do dia 1º de janeiro de 2025. Esse ano. Voltarem para o consultório, botarem o pé lá, já estejam prontos para isso aí. Acredito eu que ele vai prorrogar. Ninguém espera o que o Alberto está dizendo, não. Acredito eu que ele vai funcionar, que ele vai obrigar, não tenho dúvida. Mas geralmente o governo, quando ele lança essas modificações, ele dá data e ele sacode um pouquinho mais para frente. Mas não já foi dado o tempo, Alberto, para se adaptar, mas geralmente ele empurra um pouco mais. Roberto, posso fazer uma pergunta? Acabou-se. Quem é que é o É Ney? Doutor Ney, manda as ordens. Veja bem, esse lançamento, exemplo, das despesas e dos recibos emitidos, eles terão que ser feitos no próprio dia que você emitiu ou pode ser, exemplo, no último dia do mês? Me desculpe se já foi falado isso. Eu falo as despesas, confere? As despesas e as receitas. Exemplo, eu emiti um recibo dia 10. Eu posso informar no final do mês ou só tem que ser no mesmo dia? Se o senhor fala o recibo que o senhor emite hoje, o tradicional recibo, antes daí o senhor não vai mais emitir. O senhor não vai mais emitir esse recibo. Ah, certo. Entendi. O recibo já vai emitir naquele dia, já é pelo sistema. Perdão, eu voei nessa daí. Entendi. Isso. O recibo. Entendi. Agora, e as coisas que são dedutíveis, exemplo, o material odontológico? Fechamento mensal, doutor, devido à questão do carnê. Então, não que o senhor precise fazer diário, agora que o senhor vai precisar fechar o mês. Ah, entendi. Muito obrigado. Mais uma pergunta, se for possível. Veja bem, quando a gente faz uma declaração, exemplo, se você recebe algum aluguel, você tem que pôr na sua declaração de imposto de renda, não é isso? Perfeito. Aí a gente vai fazer essa declaração por esse sistema novo também? A declaração que o senhor fala quando fazia o rendimento de aluguel, quando o senhor fazia a declaração de imposto de renda pessoa física. É isso? Isso mesmo, isso. Automaticamente tudo por dentro do sistema do Receita de Saúde. Todo e qualquer rendimento recebido de pessoa física, que seja no Brasil ou do exterior, tudo Receita Saúde. Entendi, não é só sobre o serviço de saúde, não. Qualquer dinheiro recebido. Não. Ok, muito obrigado. Nada, doutor. Uma perguntinha. Vocês, contadores, vocês estão se preparando para atender essa demanda ou vai ficar sob responsabilidade de cada dentista? Ou tipo assim, não, vamos dar uma estrutura para como, por exemplo, a gente não faz o contrato contador para imposto de renda, para isso, para aquilo outro, não tem que ser pessoa jurídica, mas de ter uma estrutura para fazer isso, porque, meu amigo, isso é osso para o cara fazer diariamente no consultório. Véio. Doutor Lula está falando e vocês observam o seguinte, a parte de recibo, eu acredito que os escritórios não vão se preparar para isso. Agora, a segunda parte que eu falo é contabilidade. É contabilidade. Ah, Alberto, mas eu sei fazer. Eu não estou dizendo que é só contador, não, que faz. Entendam bem. Mas é uma operação contábil aqui. Essa operação agora do Carnê-Leão, que já era uma operação contábil, os escritórios estão se preparando porque sabem que vai ser uma operação contábil. Porque, vamos dizer, se eu tenho uma estrutura financeira, você vai querer perder tempo, se eu ganhar mais dinheiro o quê? Separando esse papel, fazendo isso aí, ou atendendo. Então, eu vou dar para fazer isso aqui, quem pode fazer. O recibo não. Dificilmente os recibos, os escritórios não vão seguir. Por quê? Porque vocês vão ver mais à frente quais são os mecanismos de poder emitir e acho que ninguém vai querer ficar, ninguém que eu falo, um terceiro não vai querer ficar responsável devido à responsabilidade do item a ser utilizado. É um dos pontos.
Esse é o ponto principal. Essa questão do INSS, sobre o teto, né, que você falou, se a pessoa, pela Uniodonto, não atingir esse teto, pode informar mesmo assim e só complementar os recibos? Perfeitamente, doutor. Que era o que já era para ser feito e praticamente ninguém fazia. Mas já era, o caminho já era esse. Perfeito. A Uniodonto trava. Perfeito, doutor. A Uniodonto é obrigado a travar. A responsabilidade é da Uniodonto se ela não fizer isso aí, caso o cooperado tenha entregue. O informativo. Quando eu recebi o informativo da Uniodonto falando sobre essa questão, que eu até comentei com a Mirna, eu disse, Mirna, converse com a diretoria para ver se consegue passar isso para a gente, né? Que é o que está acontecendo hoje. Então, aí eu liguei para a minha contadora para ela me explicar. Eu digo, eu tô realmente me pegou de surpresa, me explique sobre isso. Ela é até professora da faculdade de contabilidade. Ela disse, ó, vou ser bem sincera para você, eu ainda vou estudar, porque isso é tudo novo. Então, os contadores, pelo que eu estou entendendo, ainda estão em fase de estudo, né? Doutora não era para estar, não. Ela disse assim, ela disse, ainda vou estudar. Aí a professora veio dar um fal. Porque eu vou dizer... Aí eu tomei um susto. Não, é uma pessoa muito inteligente, uma contadora, tá entendendo a frente, agora não entendi. Quando eu mandei o informativo da Uniodonto, ela disse, é novo, não sei Doutor o Bruno, quê. o senhor está usando há quanto tempo o teste que o senhor fez? Pega os 2 meses que o senhor está usando e volte mais 3 ou 4 que começou a fase teste. Então, pode ser. Só deixa para cima da hora. Agora, a gente precisa... Eu espero que vocês, quando saírem daqui hoje, vocês saiam mentalizados o seguinte: amanhã já façam o primeiro teste. Já um recibozinho só, para vocês testarem, para vocês sentirem o que é, para depois não se deparar com nenhum problema. Doutor, Sobre aquelas notas fiscais que emitia antigamente no site da prefeitura, continua ou... nota fiscal para uma pessoa Aquele física, GIS online, sim, pessoa física. morreu também. Morreu já ou A não vai ser- morrer? Vai morrer em janeiro. Vai A não morrer. ser que, às vezes tem questão de algum tipo de reembolso Sim, que o beneficiário vai precisar. certo. Aí, se ele disser que vai precisar da Quer, nota você pode fiscal, emitir e vai ter que, sozinho, você votar no Carnê-Leão. e Aí, é raro esses casos. É. Quando é de pessoa jurídica, aí continua porque não se engloba nesse Receita Saúde, né? Isso, mas não se engloba. Aí continua emitindo Normalmente. nota fiscal. Pessoal externo. Alberto? Desculpa antecipar, mas poderia repetir o que foi falado agora? Para mim ficou muito confuso. Doutor Ney, só um instantinho que tem outro cooperado que vai fazer uma pergunta, tá bom? Obrigado. Hipoteticamente, Tranquilo. o dentista só atende o plano de saúde. Não teve nenhuma nota fiscal. Como é que fica com os insumos? Eu comprei aqui na Uniodonto, tive uma despesa, comprei na Dental Mark, outra despesa. Como é que funciona isso? Aí o senhor vai escriturar o Carnê-Leão meramente para efeito de despesa. A sua receita não interessa, porque sua receita é de outra fonte. Se for uma fonte dedutível, se essa fonte é uma fonte dedutível para efeito de Carnê-Leão, o senhor pode pegar as despesas da dental e as demais despesas inerentes à dedução do livro caixa e pode escriturar ela tranquilamente, que não vai ter imposto de venda devido nenhum. Por quê? Porque o senhor já está com despesas e não está tendo receita. Não vai haver uma apuração, no seu caso. O senhor vai dizer, assim, teoricamente, o senhor vai ficar com crédito para quando for fazer a sua declaração de imposto de renda, pegar essa receita e abater do Carnê-Leão. Mas o senhor precisará escriturar essas despesas. E não vai ter cálculo tributário, porque não teve receita da pessoa física. Como não teve, não vai ter nenhum imposto de renda, nem INSS, nem imposto de renda para o senhor recolher via Carnê-Leão. Não vai haver recolhimento. Doutora Roberto. Adriane levantou a mão. Doutora, Doutora Adriana Cavalcante. e tem Alberto, E tem a doutor Ney também. posso falar? Pode falar, doutora. Alberto, tem relação com a pergunta do doutor Ney, que eu acho que era o que ele queria saber.
Quando eu atendo o paciente e emito esse recibo no aplicativo, gera algo para o paciente que eu entrego a ele, ou isso é automático no sistema? E outra pergunta, eu posso juntar, por exemplo, os pacientes da semana que eu atendi, ou de 15 dias, e deixar para emitir esses recibos todos de uma vez só? Doutor, eu vou até demonstrar. Essas duas perguntas que a senhora fez, me permita mostrar um pouquinho mais à frente, que tenho 2 ou 3 lâminas sobre isso aí. Pode ser? Tá certo, pode ser. A gente bota um daqui e depois volta para o doutor Ney. Alguém? Foi. Dias para poder emitir o recibo para o paciente. Vai estar dentro da pergunta da doutora Adriana justamente o prazo que vai ter para poder emitir o recibo. Vai ter problema se deixar para emitir com 60 dias depois, porque eu vou ter a despesa naquele mês e quando chegar no mês que eu informar os recibos, eu vou ter... Não, mas quando eu for informar, eu tenho 60 dias. Tipo assim, dizer que foi 2 meses atrás, dizer que foi um recibo agora que foi de setembro, não. Eu vou ter colocado um mês no último mês. No último mês. Vai ver, ela vai ter a lâmina justamente, mas o foco, a ideia é a mesma. Roberto, os colegas dentistas que têm convênio com Saúde Caixa, a gente sempre emite uma nota fiscal pelo GIS online, e essa nota fiscal a gente envia para o Saúde Caixa para receber os valores, normalmente uma semana depois. Isso só acontece aqui em Maceió, que a única prefeitura que exige isso é a prefeitura de Maceió. Os outros estados não funcionam desse jeito. E pelo que você falou, isso vai morrer. Isso é relação, não é nem prefeitura, aí é relação, é Caixa Econômica isso aí? Isso é relação Caixa Econômica PJPF. Não vai morrer isso aqui, porque isso aqui é relação pessoa física. Eu e o senhor. Nessa situação do senhor é PJPF, então não vai... O senhor vai continuar sua relação com a Caixa Econômica, emitindo a nota fiscal do mesmo jeito e não trazendo nada para cá. Nada para cá que eu falo é relacionado à Caixa Econômica, a esse entendimento. Aqui, tudo isso aqui, todo esse tema de hoje é relacionado à relação pessoa física. Só entre essas. O pessoal que está lá fora não tá meio confuso. Algum colega que está assistindo online está meio confuso. Então, eles sugeriram, não sei o que é que você acha, não sei o que os colegas acham também, que você conclua a sua apresentação e a gente abra para perguntas depois, para não ficar... Alguém me falou aqui. Pode ter assuntos que já esteja... Perfeito. Vamos seguir. Isso aqui, para quem pratica já, mas eu não posso deixar de trazer, porque é tema da discussão, as deduções do Carnê-Leão, previdência oficial. Então, observem que isso aqui não é o Roberto que está trazendo, não. Isso aqui é a lei. Isso é texto extraído da lei. Então, a previdência oficial, uniodômica ou qualquer outra fonte, pessoa jurídica que seja da previdência própria do governo. Tomem cuidado que, eu trabalho para a Prefeitura de Maceió. Prefeitura de Maceió é previdência própria. Eu trabalho para o Estado. Estado é previdência própria. Aqui é previdência oficial. Cuidado para não colocarem dentro do Carnê-Leão e depois ter problema. Isso aí ser glosado, viu? Então, previdência oficial, os dependentes, pensão alimentícia, paga em cumprimento de decisão e o famoso livro caixa. Então, tudo isso aqui são as coisas que têm composição para a dedução do Carnê-Leão. Ou seja, pegar a nossa receita de pessoa física, vamos diminuir as deduções, e aí sim, é apurado diferença de INSS, se for o caso, e é apurado imposto de renda, se for o caso. Conta simples. Isso vem na relação, doutora, da pergunta. Ele foi lançado em abril de 2024, e foi lançado efetivamente, o sistema foi disponibilizado em abril de 2024. Qualquer um de vocês já poderiam, desde abril de 24, começar a emitir já pelo Receita Saúde. No entanto, a previsão, é por isso que eu digo, esse texto é da lei também, no entanto, a previsão é que se torna obrigatória a partir de 2025. Até então,
está previsto para 1º de janeiro de 2025. Está desenhando, está vendo as falhas que o sistema possa ter. Então, vai ser o ano top. Vai ser o ano top. Se não buscar, ele fica morto. Se não buscar, até 5 anos. Até 5. Apenas para que vocês observem, os números do Receita Saúde, a plataforma da Receita Saúde ultrapassa 128 mil recibos emitidos e soma 62 milhões de serviços em saúde. E vocês, odontólogos, estão liderando as emissões dos recibos. Então, psicólogos e dentistas estão liderando, mas vocês estão à frente. Vocês já emitiram 56.653. É um número muito pequeno para o universo. Então, observem que não só vocês, mas a maioria ainda não está utilizando o Receita Saúde. Aí vem uma perguntinha para vocês. Eu tenho pergunta. Eu preciso preencher o Receita Saúde, sim ou não? Tem o PJ, a clínica de vocês é PJ. Eu preciso preencher o Receita Saúde, sim ou não? Você vai emitir uma nota fiscal. Não. Receita Saúde é meramente pessoa física. Para isso aqui, para PJ, já existe há 5 ou 6 anos, que é chamado de DEMED. Se vocês nunca ouviram falar, mas se vocês já notaram no imposto de renda de vocês, quem fez a declaração pré-preenchida, por exemplo, que paga a Uniodonto, ou que paga a Unimed, ou que paga qualquer outro plano de saúde, quando vocês puxam a declaração pré-preenchida, aí já veio lá o valor da Unimed. Vocês acham que saíram de onde isso aí? Isso aí é através de uma declaração que a Uniodonto, vocês como operadora odontológica, vocês são obrigados também a enviar, que é a DEMED, Declaração de Serviços Médicos. Então, isso aqui vai de forma aberta, CPF por CPF, quanto cada beneficiário pagou. Então, quando a gente estiver falando na relação do Receita Saúde, esqueçam completamente a relação que vocês têm da sua pessoa jurídica. O que a gente estiver falando de pessoa jurídica não se aplica ao Receita Saúde. Para quem é destinado o Receita Saúde, de uma forma geral, o Receita Saúde é destinado apenas para profissionais autônomos que operam como pessoa física e emite recibos utilizando o CPF. Esse serviço permitirá a geração e verificação dos recibos relativos aos serviços prestados por eles. Então, ele se aplica para vocês, profissionais da área de saúde. Observem um ponto que muita coisa que o governo fala, às vezes eu penso que é mentira, e vou fazer o teste e vocês vão ver na tela que não é mentira. Para que o perfil do profissional possa emitir um recibo, é imprescindível que ele esteja registrado no Conselho Regional de sua profissão e informe sua ocupação na ficha. Onde é que quer chegar com essa história aqui? Vocês vão ver numa tela com o Alberto Batista. Eu lá fiz o meu preenchimento no Carnê-Leão, preenchi e criei um CRO aleatório. Fictício. O sistema não passou, não permitiu. Aí você podia dizer, Alberto, mas não passou porque você criou um CRO fictício. Eu peguei um CRO de um dentista aqui da Uniodonto e botei também no meu cadastro. Ele não aceitou. Por quê? Porque o sistema está sincronizado. Foi feito um convênio entre a Receita Federal e os CROs, os CRMs e os conselhos de classe de cada profissional que está aqui, obrigado, e eles estão verificando. Pessoal, não é mentira. Isso é verdade, vocês vão ver na tela. Vocês vão ver na tela. Eles estão sincronizando de uma forma direta. Inclusive, dos profissionais da área de saúde, só terapeuta ocupacional, que ainda não vai entrar nesse momento agora, justamente da dificuldade entre a Receita e o conselho de classe dele. Tirando os outros que estão obrigatórios, todos esses já estão sincronizados. Então, quem for pessoa física, vai depender muito da relação, doutora. Vai depender da relação da sua receita de pessoa física e dos insumos que você tem para poder abater. É uma conta, vamos dizer assim, não é uma receita de bolo de jeito. É melhor CPJ? Depende.
que a senhora vai se tornar PJ, a senhora vai ter que ter um contador obrigatório, vai ter taxa de localização, vai ter outros requisitos que, de repente, como pessoa física, não estava tendo essa obrigatoriedade. Então, não é um número pronto. Depende muito da vida particular de consultório de cada profissional. Olha que coisa bonita que a Receita diz. Quais são as vantagens do Receita Saúde? Olha bem, vê mesmo. Olha. Retenção indevida na malha fina, redução de litígios, dados confiáveis para cruzamento eletrônico, autenticidade do recibo, uniformização dos documentos. Cadê? Essa daqui é uma das maiores mentiras que a Receita Federal está dizendo. Por quê? Se fosse isso realmente, logicamente, aumenta a qualidade do cruzamento, não tenha dúvida. Eu não sei se vocês estão com esse caso, mas muitos profissionais aqui, que vocês tenham gasto um valor excessivo com despesa com saúde, caíram em possíveis inconsistências no imposto de renda. Caiu. Aí a senhora pode... Aí muitas vezes, quando acontece isso aí... Pronto. Mas, doutor, aí é onde eu quero dizer. Isso é uma mentira da Receita. Por quê? Aí é de comando de governo. Por quê? Eu não acabei de dizer agora que existe a Unimed e a Unimed informou isso aí. E quer dizer que a Unimed não informou? Informou. Mas ela bota como possível inconsistência. Por quê? A senhora teve restituição, ia ter restituição e ia ter pagamento nessa declaração. Mas nessa comprovação, foi através da declaração do imposto de renda. Ou a declaração deu a pagar ou deu a receber. Provavelmente ela deu a receber. Por quê? Porque automaticamente, quando ela faz esse cruzamento, que ela diz possível inconsistência, ela segura a tua retenção, a tua restituição. Só paga quando resolver. E quando é que a senhora pode resolver esse problema? Só no ano subsequente. Só pode a partir do primeiro dia útil do ano subsequente. Que ela está dizendo que você está impossível inconsistente. Então, essa história aqui de cruzamento eletrônico, em certa parte é verdade, em certa é mentira, porque ela tem a informação e ela está segurando. E essa situação, eu digo, hoje acontece com pessoas físicas. Eu faço uma declaração de imposto de renda do contribuinte e faço uma declaração de imposto de renda de um dentista. Todos os dois informados e ela caiu em possível inconsistência. Alberto não foi informado, está aqui. A sua está aqui. Então, isso aqui é uma das maiores mentiras que a Receita está dizendo. Se você tiver restituição, vai continuar o mesmo problema, porque ela quer segurar o teu recurso por maior tempo possível. Aí vem algumas atenções que vocês precisam ter. Para realizar a emissão, o profissional de saúde pode designar uma ou mais pessoas, como secretária, por exemplo, para realizar a emissão. Aí é onde eu falo do cuidado de... as contabilidades farão isso aí? Dificilmente. Por que dificilmente? Só existirá 3 mecanismos de emissão do recibo do Receita de Saúde. Com seu certificado digital, pessoa física, com acesso à conta Gov, o acesso à conta Gov lhe dá acesso a algumas outras informações, inclusive a assinatura, como o certificado digital também. Ou via procuração. Então, esse vai ser um dos mecanismos mais utilizados aí, pode entrar a questão da contabilidade. Exemplo, vocês querem que o Alberto faça a emissão do recibo. Então, vocês vão fazer uma procuração para o Alberto, para na hora que eu for emitir esse recibo, eu não precisar da conta Gov de vocês, não precisar da senha de vocês. Vocês já estão me autorizando que eu tenho acesso na base de dados do Carnê-Leão para que eu possa acessar essa parte de emissão de recibos. Ficou claro? Então, mas nem todo profissional quer dar o seu certificado digital porque tem algumas outras funcionalidades. Pô, vou dar aí, pode assinar. Então, existe uma relação de desconfiança nesse sentido e é natural. Então, se você já fica com o certificado digital, problema resolvido. Se não fica, o melhor mecanismo vai ser a procuração. E vocês vão ver em tela que é algo bem simples para que vocês possam fazer. Ponto. Onde emitir? Esse serviço está disponível exclusivamente por meio de aplicativo. A doutora, inclusive, já abriu aí no celular dela. Quem puder, já baixa. Qual é a funcionalidade, inclusive? Nesse aplicativo não é só para o Receita Saúde, não. Se vocês baixam o aplicativo da Receita Federal, inclusive ele lhe dá informações de inconsistência na sua declaração, ele dá avisos já de sair. Então, ele serve como alguns avisos para vocês
caso vocês baixem o aplicativo, ou por meio do Carnê Leão Web. Eu recomendo que vocês utilizem o Carnê Leão Web, por ser uma plataforma mais fácil de utilização. Ah, mas e o celular, Alberto? O celular é mais complexo, eu acho, para você estar operacionalizando, dependendo da quantidade de recibos emitidos no dia. Outro ponto é que, na tela anterior, eu disse que poderia utilizar a conta Gov. Agora, observem que só poderá utilizar a conta Gov quem tiver nível prata ou ouro. Quem tiver em nível bronze da conta Gov não poderá fazer procuração para ninguém. Então, que a senhora assina com essa conta, é ela mesma. Ou pouquíssimos deles pedem. Como é que a gente deve tratar esse fato que a gente não vai poder emitir retroativo? Normalmente eles só pedem em março ou abril, quando estão fazendo suas declarações anuais. Aí quer o recibo do ano passado. Aí lá. Mas não é informado. Mas não é informado. Ó, bota aqui para que todo. Dê para a doutora aqui, por favor. Olha, observe. Observe a pergunta que a doutora fez. Eu disse que está sendo gravado. Mas para fazer? Já. Uma verdadeira inconsistência. Pessoal, de forma simples, como vocês vão acessar? É bem simples e prático quem vai utilizar. Para quem já conhece, fazia seu imposto de renda de forma individual, a plataforma do ECAC. Essa é a plataforma onde dá acesso à sua vida na Receita Federal. Plataforma chamada ECAC. Entrando com a conta Gov ou com o seu certificado digital. CPF seu está dentro da plataforma. Primeira. Essa daqui. Plataforma do ECAC. Não tem, esse aqui eu posso disponibilizar o material, esse material, para que vocês tenham acesso, viu? Não tem nada, na apresentação não tem nada escondido, então ela pode soltar para vocês. CPF, se vocês forem acessar com o certificado digital, aqui embaixo, ó, seu certificado digital. Botou o CPF, ele vai pedir a senha. Botou o CPF, ele vai pedir a senha de vocês. Acessou com a senha de vocês, está dentro da plataforma. Isso aqui é a vida de vocês na Receita Federal. Declarações, aqui está toda a vida. Vai estar aqui dentro também. Tá escondidinho, ele está mais à frente. Ele tá tudo aqui dentro. Ó, declarações de demonstrativo. Acessar o Carnê Leão. Declarações de demonstrativo. Acessar o Carnê Leão. Vou estar dentro da plataforma. Aquele ponto que eu falei da configuração. Esse aqui é o ponto mais importante da estrutura inicial de vocês. Se vocês não fizerem correto aqui, vai dar problema na frente. Então, Alberto, mas o que é que tu está falando que vai dar problema? Porque esse preenchimento aqui é a base cadastral onde eu disse. Onde o Alberto botou que virou dentista e o sistema não entendeu. Se vocês colocarem uma informação inconsistente aqui, o sistema não vai entender. Porque ele vai fazer o cruzamento com o conselho de vocês. Então, configurou o sistema. Observe aqui o Alberto se tornando dentista. Escolhe a ocupação de vocês. Alberto, se eu tiver mais de uma ocupação vinculada à obrigatoriedade do Receita Saúde, ok, você bota a primeira ocupação, você bota a segunda ocupação aqui. Observe que o sistema pergunta aqui, ó,
Qual é a tua atividade principal dessas duas? Você vai selecionar atividade, registro profissional. Vocês vão colocar o CRO de vocês aí. Observem que não foi possível encontrar registros profissionais cadastrados para a sua atividade. Então, não é mentira. Não é mentira. Eu coloquei um CRO aleatório, eu coloquei um CRO existente e observe que o sistema, efetivamente, ele cruzou. E eu pensei que isso aí era mentira, mas é verdade. Eu não imaginava que esse cara tinha fechado mesmo com o conselho, mas fechou. Fechou. Aí era como se não existisse. Ele vai travar. Muito inteligente. Então, observe que o sistema ele vai te dar alguns filtros. Emitir o recibo, eu tenho filtros. Eu quero consultar através de quê? De data inicial, de data final. Ele vai te dar vários filtros. Ele é muito simples de manusear o sistema dentro. Configuração, identificação, rendimento, pagamento. Está dentro da pergunta do senhor, doutor. A compra que eu fiz aqui na Dental vai estar dentro dos pagamentos Alberto, realizados. mesmo ele sendo de pessoa física, sou eu. Poxa, eu buscando aqui, você está falando aqui, eu buscando. Ali tem um espaço, ó, de pessoa jurídica também, recebido de pessoa jurídica. E eu colocava a uniodonto, mas ele não computava no cálculo. Não Então, computava, não. Por quê? mas- Até porque se a senhora colocar a uniodonto aqui e o sistema aceitasse, ele iria fazer a apuração aqui. Quando nós enviássemos a DIF, a duplicidade, a senhora ia pagar 2 vezes. Mas para colocar o INSS, eu tenho que informar. Aí né? a senhora, para colocar o INSS, vai vir para o campo de pagamento, onde ele vai ter um campo. Pessoal, uma observação, ó. Dentro da estrutura, ele já tem um plano de contas. Eu recomendo a vocês não querer inventar roda, não querer. O plano de contas já é muito bem resumidozinho. O que é esse plano de contas, Roberto? Esse plano de contas é onde está lá. Despesa com dental, despesa com energia do consultório, as despesas inerentes. Então, ele tem rúbricas. Pronto, é o livro caixa. Não queiram inventar roda, não, porque quanto mais informação vocês abrirem aqui, mais dificulta para quem não sabe operacionalizar. Então, ele já dá um padrão. Utilizem o padrão, a não ser que fuja a curva de algo que vocês tenham que não tenham no plano de contas. Mensalmente. Quem operacionaliza o livro caixa. Observem que o sistema ele vai lhe dar a aba de demonstração da apuração mensal. É aqui onde vocês vão ter saldo do imposto a pagar, onde vocês vão ter toda a vida de vocês de uma forma resumida, mês a mês, se vocês terão a pagar, se não terão a pagar. É o imposto de renda mensal. O carnê-leão nada mais é do que o imposto de renda mensal. É a mesma situação. Ó, a emissão. Quando vocês forem emitir o recibo, CPF do pagador, observação importante aqui, ó. Ele quer saber, quem já declarava imposto de renda da pessoa física vai estar familiarizado com isso aqui. Quem não declarava, quem não fazia, na verdade, não é quem não declarava. Ela pergunta sempre. O Alberto foi, levou para a doutora Mina, o meu para a doutora Mina, tá. Quem é que está pagando o tratamento? É o Alberto. A doutora Mina atendeu a quem? É o filho do Alberto. Ah, foi? Então bota. Nome do pagador é o Alberto. CPF, filho do Alberto. Já, mesma coisa do imposto de renda. Então ele quer no Receita Saúde também saber a mesma coisa. É o imposto de renda mensal. Ele está transcrevendo toda a informação, doutora. Já nasce com o CPF. Já nasce com o CPF. Já na... Porque hoje, quando você nasce, vocês têm ideia por que quando já nasce já tem um CPF? Esse é um dos pontos. Tinha gente que fazia imposto de renda, tinha 20 filhos na declaração de imposto de renda. Quando o governo disse, ok, a partir desse momento agora, tu me declara todos os CPF dos teus filhos. Morreu os filhos tudinho. Já estava vivo há 20 anos. Então, observem. Nasceu hoje, tem CPF. Então, não tem... Ah, ele não tem, não. Tem. Ele tem que ter o CPF.
Tem certeza, doutor, que ninguém dá? A doutor, 100% ali. A apresentação está em emitir parada aqui. Qual é o problema? Ele pode. Ele pode. Tem. Se ele não denunciar, existe hoje o E-Social Financeiro. É onde ela hoje vai atrás disso aí, se não houver denúncia, vai não, porque tem outras variáveis, se ela fizer isso, vai pegar os políticos tudinho através dos PIX. Ele vai ter o documento lá. Qual é o problema quando ela diz? O problema é que não houve o ato informativo, a pessoa vai cair em malha, o paciente vai cair em malha. E quando ele cair em malha, ele vai ter o comprovante dele. Aí ele vai jogar o dentista em malha também. Aí ele vai meses depois, no outro ano, vai pedir o recibo. Eu tenho certeza que mesmo os pacientes não pedindo, a senhora vai emitir esse recibo. Eu tenho certeza, sem sombra de dúvida, que a senhora emite. Não. Então, observem que lá no Receita Saúde, ele vai pedir o valor, vai pedir a data do pagamento, ele está abrindo aquela aba, porque eu disse a vocês que podem ter mais de uma ocupação que sejam provenientes ao Receita Saúde. E vou aqui emitir. Emitir meu recibozinho. Doutor, você está emitindo pelo celular ou está emitindo pela plataforma? O que é que nós temos aqui ainda? Já está finalizando, pessoal, essa primeira etapa aqui, viu? Visualizar o recibo. Então, observe o que ele vai dar. Receita Saúde, o valor de R$50, a data do pagamento, quem foi o pagador, quem foi o beneficiário. Ah, Alberto, e aquele recibo que eu emitia lá no meu consultório? Esqueçam. Esqueçam, aquele recibo não existe mais. Não vai existir mais, na verdade. Já recebe de forma automática, instantânea. Pum, doutora, assim, vai imprimir para nada mais. Não vai fazer sentido a impressão. Porque tem gente que gosta do papel, quem gosta do papel. Tenho certeza que vai declarar, mesmo sendo dinheiro, vai declarar. Ô, Alberto, chega como para o beneficiário? O recibo chega como para o beneficiário? Vai chegar no aplicativo dele, automaticamente. Ah, ele não baixou o aplicativo. Ele vai receber de dois mecanismos. Se ele tem o aplicativo da Receita Federal, o aplicativo já avisa ele que foi emitido o recibo contra ele. Se não, pela conta Gov dele. E quando ele for fazer a declaração de imposto de renda dele, já vai puxar. Já automaticamente. Ó, observem lá, ó. Ele sai toda a plataforma de uma forma resumida. Vocês vão ver aqui, ó, daquela parte que o governo disse que era tão bonito e tudo, ele vai ter. É um recibo padronizado, minha gente. Cada um usava um tipo de recibo. O governo quer que vocês fiquem todos padronizados. Demonstrativo. Ele vai te dar uma tela de demonstrativo, onde vocês estão vendo se realmente aqueles recibos que vocês emitiram estão constando lá. Vocês não vão precisar perguntar, paciente, quando esse recibo? Não interessa para vocês. A obrigatoriedade de vocês é emitir. O controle deles, se receberam ou não, aí passa a ser dele. Como é que ele vai querer operacionalizar isso aqui? Da Uniodonto ou de qualquer outra previdência. Observem aqui, para o pessoal que está lá atrás, vai estar bem escondidinho, mas observe aqui, aquele campo da previdência oficial. Eu vou informar aqui, se a Uniodonto já faz a minha retenção aqui da produção, eu vou informar o valor. Então, deixa eu só botar uma tela para... O recibo manual. A senhora já... Se a senhora lançou o Carnê Leão, sim.
Mas aquele papelzinho só que dá. Não, eu só dou aqui em Recife. Tá? Aí, pronto. Sim, automático. 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 Automático também. Perfeito. Mesmo jeito. Vamos aqui, ó. Pessoal, aqui ele te dá uma aba para as ações que tu pode fazer. Pegar o PDF. A doutora perguntou. Vocês vão fazer a procuração para alguém. Observe aqui. Senhas e procurações. Procuração é CAC. Cadastrar procuração. Mas eu quero cancelar. Cancelar a procuração. Quem é o otorgante? Quem é o procurador? Botou as informações. Só o único ponto. Aqui está escondidinho. Mas aqui no finalzinho ele diz o seguinte: eu só posso dar uma procuração com validade de 5 anos. Então, para qualquer pessoa que eu passe, a única validade que ela possa existir são de 5 anos. Fez isso aqui. Eu estou mostrando isso aqui para que vocês possam repassar a pessoa que vai utilizar o perfil no lugar de vocês. Entrou, ó, na abazinha procurador da pessoa física. Então, o Alberto vai emitir. Eu entro naquela tela inicial que vocês pediram para tirar foto. Vou na aba de procurador. Coloco o CPF de quem eu estou sendo procurador. A partir do momento, eu vou estar com aquela tela inicial para poder operacionalizar toda a vida de vocês. Prazo para emissão e cancelamento. Para emissão, máximo 60 dias após a prestação do serviço. E para cancelamento, 10 dias após a sua emissão. Se eu emitir, não está de forma clara na instrução da Receita, e se por algum acaso só foi detectado no 11º dia, não está de forma clara na instrução da Receita o que fazer. Em uma situação dessa, vou colocar uma despesa para poder abater isso aí. A despesa eu só comprovo se eu for chamado. Agora, como é que vai resolver esse problema aqui? Porque ele precisa me dar uma solução. E pode acontecer. De emitir. A senhora emitiu um recibo para mim. Eu não conferi o recibo e a senhora não conferiu o recibo. Vamos dizer, o valor era de R$100, a senhora botou 1.000. E passou. Alguém que emitiu, a senhora não prestou atenção nisso aí, ok. Durante os 10 dias aqui, não foi detectado isso aí. Doutora, olha, eu paguei, a senhora foi 100, a senhora colocou 1.000. Eita, Alberto, vamos cancelar. E agora? Na instrução normativa dele, ele não cita. O que fazer se for após 10 dias? Para eu cancelar. Eu precisa me dar algum mecanismo para eu cancelar. Porque pode existir. Ah, Alberto, mas na lei está dizendo que são 10 dias só. Certo, mas se acontecer no 11º dia, me dê uma solução. Não existe a solução na instrução. Ainda. Para dar
É muito curto. Agora observem que foi perguntado lá no início, ó, máximo 60 dias. Então, teoricamente, vocês que aquele recibo que vocês esqueceram de emitir por algum motivo, vocês só vão ter até o finalzinho de fevereiro para poder regularizar o exercício anterior. Passou esse prazo, não vai ter como. E qual o problema maior? Porque geralmente os pacientes, eles só pedem o recibo na hora que eles vão fazer a declaração de imposto de renda. E ninguém vai estar fazendo a declaração de imposto de renda no mês de fevereiro. Até porque geralmente o sistema ainda não está nem liberado por completo. Paga e tem mania de registrar um imposto dele. Ela é isenta de imposto de renda da aposentadoria dela. Ela não é isenta de imposto de renda de qualquer outra situação. A não ser que a única fonte dela seja a aposentadoria. E tudo bem. Sim. Que ela pede no nome do Aí, qual é o problema de situação dessa daí, doutora? Não, obrigado não. Obrigado a senhora dá no CPF dela. A obrigação é do CPF dela. Ela pode até colocar como o pagador, o esposo dela, beneficiário, ela. Qual é o problema na situação dessa? Ela cair em malha e automaticamente a Receita solicitar a parte do tratamento comprovando que foi nele. Ah, existe isso aí, Alberto? Existe. E ela faz. Pessoal, em termos de Receita Saúde, é a base, porque não adianta a gente estar vindo com os pontos-chave do Receita Saúde, que não interessa na operacionalização do dia a dia. Aqui a gente demonstrou o quê? Quem é que está obrigado, demonstrou quais são as telas de utilização, está recomendando a vocês, amanhã façam esse teste, sexta-feira, todo mundo mais tranquilo, vai lá, baixa pelo menos no celular, naquele momento que tiver de descanso, por 10 minutinhos vocês fazem uma operação de teste. Se eu não achou o aplicativo, ou... Porque quando bota lá na busca, o Receita Federal ele vai abrir inicialmente um que não é a imagem, alguma coisa ligada à Receita Federal. O dela tem um emblemazinho da Receita mesmo. Na hora que vai baixar, ela dá um emblemazinho da Receita. Pode deixar que eu vou até o senhor, para a gente procurar ela. Aí eu acho que agora a gente abre o momento para que todos que estão externos e internos possam perguntar. Pessoal, vocês que estão externos, vamos abrir aqui um momento para as dúvidas. O momento é esse. Doutor Luciano, por favor, pode falar. Oi, Alberto, minha dúvida é o seguinte, a partir do dia 1º de janeiro, a gente é obrigado a fazer o Carnê-Leão, mas né, o imposto de renda 2025, ano base 2024, a gente ainda pode fazer o livro caixa? Tranquilamente, doutor. Até 31 de dezembro, o senhor pode continuar a emitir seus recibos no modelo tradicional, como vinha sendo, e apurar normalmente. Agora, a partir de 2 de janeiro, que é o primeiro dia útil, aí o senhor já vai ter que estar emitindo ou utilizar, é claro, do que a lei está dando de benefício 60 dias depois. Mas que vai, a partir do momento, qualquer tratamento, a partir de 2025, o senhor já vai ter que estar adaptado a essa nova realidade. Então, no caso do livro caixa, não vai ter problema nenhum, não, né? Da gente continuar fazendo como sempre fez, né? O ano base 2024. E 24, né? Sem problema. O doutor Ney. Doutor Ney. Sim, por favor, duas coisas. Eu não consegui assistir as telas, não sei se eu não soube aqui onde eu procurava para ver se vai ficar gravada essa parte das telas também, para depois a gente poder acessar. Vai ficar sem problema nenhum, doutor. Vai ser disponibilizada a apresentação
E a Uniodonto pode fornecer para vocês. Maravilha. Então, agora, uma pergunta é a seguinte. Quando nós entrarmos em 2025, a Uniodonto vai nos pagar no dia 10 de janeiro. Mas, na verdade, esse rendimento foi de 2024. E aí, como é que nós vamos proceder? Lembrando, doutor, a Uniodonto está pagando, a Uniodonto é relação PJ-PF. Aí não vai botar para a Uniodonto a relação do senhor com a Uniodonto, é relação PJ com a sua pessoa física, seu CPF. Então, não vai botar, vai ser a sua relação, seu CPF, com o CPF do beneficiário. Ah, tá bom. Desculpe, então. Tá certo. Muito obrigado, viu? Alberto, mas pegando aí essa pergunta do Ney, para a gente deduzir o INSS, que é descontado da cooperativa, para a gente botar na aba, né? A gente bota o CNPJ da cooperativa e o valor que foi descontado. A gente só recebe depois. O INSS é regime de caixa. Ou seja, quando a senhora for apurar o seu livro caixa de fevereiro, competência fevereiro, vai ter que pegar com a Uniodonto a produção de competência janeiro, que ela vai pagar lá dia 9 de fevereiro. Então, a senhora já vai ter a informação quando for escriturar fevereiro. Então, você for botar no mês seguinte, não é do mês correto. A senhora sempre vai estar pegando do mês anterior, porque a competência dela é anterior. O INSS, ele sempre vai trabalhar com regime de caixa. Sempre vai trabalhar para esse funcionamento. Ficou Então, claro? Eu estou de janeiro. Aí eu vou preencher tudo lá. Aí vou colocar o CNPJ da Uniodonto e vou colocar o que foi debitado de INSS em dezembro. Não, por quê? Porque isso aí se refere a dezembro. Quando a senhora apurar janeiro, vamos dizer, a senhora vai começar o primeiro mês agora, janeiro. Janeiro de 25. A senhora está apurando janeiro de 25, mas a senhora não vai fechar janeiro de 25 em janeiro de 25, até porque a senhora vai ter despesa ainda até 31 de janeiro de 25. Aí a senhora vai aguardar a Uniodonto fechar a produção de janeiro para poder fechar. Mas, Alberto, eu vou esperar 10 dias, até 10 de fevereiro, por exemplo? Vai, porque a senhora vai recolher esse imposto até o último dia do mês de fevereiro. O recolhimento do imposto de janeiro de 25 vai se dar no dia 28 de fevereiro de 25. Então, quando a Uniodonto passar a produção de vocês no dia 9 de fevereiro, a senhora vai colocar o valor de lá, que recebeu em 9 de fevereiro, que se refere a janeiro, no mês de janeiro. Captou? No final. Em 9 de fevereiro, a Uniodonto está pagando a produção de janeiro, não é isso? Então, seu livro caixa, a parte do Carnê-Leão, ele está lá, todo digitado já, todas as despesas de janeiro digitadas, mas está em aberto, a senhora não fechou ela ainda. Sim. Por quê? Porque está aguardando o Uniodonto fechar a produção de janeiro, para eu colocar o para a INSS. senhora colocar o valor do INSS. Quando fechar, que emite data. Eita, mas não vai ficar muito em cima, não? Não, a Uniodonto está fechando dia 8, dia 9, a senhora tem até o final do mês para poder recolher esse imposto. Então, vai ter pelo menos aí 15 a 20 dias, tranquilamente. Entendi. Tranquilo, já pode, já manda, já começa a andar com fevereiro tranquilamente. Entendeu, doutor? E já anda com fevereiro. A senhora vai andando com fevereiro tranquilamente. Não. Mas alguém mais de casa a senhora vai entendeu a poder ideia? levantar a mão. Janeiro. Fechou seu livro caixa todinho de janeiro. Não, eu preciso digitar. Eu preciso recolher esse imposto até o último dia útil do mês subsequente. Então, eu posso fechar janeiro até o dia 27 de fevereiro. Janeiro eu posso fechar ele. Por quê? Porque o imposto só vai ser recebido no dia 28 de fevereiro. Eu posso ir com ele até o finalzinho. Janeiro está pronto. Não é nada que eu feche e envie. Não. Porque ele não deu prazo para envio. O prazo é o quê? Até o vencimento do DARF, que se dá no último dia útil do mês subsequente. Diga agora que entendeu. Não. Entendi, porque ele vai fazer o cálculo, porque eu preciso que ele faça o cálculo se eu tenho algo A pagar, devedor, né? isso, INSS e imposto de renda. Então, a senhora vai deixar para saber se tem INSS e imposto de renda no dia 10 de fevereiro. Em 10 de fevereiro, a senhora vai dizer, apure. Aí ele vai apurar. Por quê? Porque a senhora já botou o INSS da Uniodonto dentro. E já, no dia 1º de fevereiro, já vai andando com as coisas de fevereiro. Tranquilamente, não vai ser impeditivo. Todo mundo entendeu essa parte? Vai ter que esperar a Uniodonto fechar a folha.
Mas para pagar o imposto independe do INSS. Não depende não. Pessoal, a pergunta da doutora aqui. Por favor, doutora, pergunta novamente. Eu tenho que esperar fechar a folha de janeiro para pagar. Eu tenho que esperar fechar a folha de janeiro para poder dar um Uniodonto, para poder saber no dia 10 quanto é que eu vou pagar de INSS, não é isso? Para poder para fazer o cálculo e saber quanto é que eu vou pagar de INSS complementar. Vamos dizer assim. Tá? Só que isso vai influenciar no pagamento do meu INSS. Mas, pelo que eu entendi, o imposto de renda é uma coisa que não depende desse pagamento do INSS. Lá naquela telazinha, quando eu botei, quais são os itens dedutíveis do livro caixa da apuração do Carnê-Leão? A Previdência. Na hora que eu vou apurar o imposto, né? Previdência oficial. Sim. Na hora que eu vou apurar o imposto, o que é que eu utilizo? Receita dos recibos. 1. Todas as despesas inerentes ao consultório. 2. Previdência. 3. Então, a Previdência ela tem um reflexo total naquele imposto de renda que eu vou recolher. Por quê? Porque ela deduz a base de cálculo. Se eu não colocar, no exemplo que a doutora falou, se eu não colocar o valor da Uniodonto, vai acontecer duas coisas. O sistema automaticamente vai calcular o INSS. Então, automaticamente o sistema diz, ok, então tu me recolhe o INSS e tu me paga o imposto de renda já com a parte dedutiva do INSS. Não ficou Mas claro? é assim, mas aí até o final do mês a gente tem que esperar para poder pagar o imposto de renda, mas o INSS é até o dia 15. Então, Isso. no dia 10 eu tenho que informar logo, porque eu só tenho tenho 5 dias para pagar Isso, o INSS, né? mas o INSS a senhora não vai recolher por dentro do Carnê-Leão. Se tiver algum resíduo a pagar, vai ser por dentro do Carnê-Leão. A senhora tem até o dia 15 de fevereiro para poder recolher. A Uniodonto está fechando a produção. Está fechada efetivamente já? Dia 10. Então, antes do dia 10, a senhora já tem a informação. Vamos dizer, vai ter um prazo mais curto para o recolhimento do INSS. Mas o prazo do Carnê-Leão, prazo está bem extendido. Não sabia não que essa deduzia do imposto Deduz a base de cálculo. O INSS é dedutivo da base de cálculo do imposto de renda. É dedutível. Mesmo que não seja no Carnê-Leão. Por exemplo, o INSS que a Uniodonto desconta aqui. O que é que a Uniodonto faz? Produção, menos dependente, menos INSS para chegar à base de cálculo do imposto de renda devido. Então, não é só o Uniodonto, não. Qualquer empresa, isso é lei federal, qualquer cálculo de imposto de renda, primeiramente entra as deduções. INSS e dependentes. Qualquer situação de dedução. É ponto. Quem é a pessoa? É isso aqui. Essa aqui. Não, aí ele vai para outros cantos. Vai para outros cantos. Quem é a pessoa? Alberto, Dori Edson. Doutor Dori Edson. Pois não? Manda. Boa noite, Alberto. Em relação aos recebimentos do cartão de crédito, feito por pessoa física, no caso. Esse recebimento foi de um paciente de pessoa física. Procede, doutor? Isso. O mesmo tratamento. O senhor vai ter que emitir o recibo disso aí, o recibo no valor, aí é onde vai trazer uma dificuldade maior para quem escritura. Por quê? Quando o senhor declarar, o Alberto vai lá no seu consultório, passa o cartão de crédito no valor de R$1.000. Só que a operadora do cartão de crédito vai depositar para o senhor R$950. Procede? Isso. O senhor vai ter que fazer um recibo para o Alberto de 1.000, que eu lhe paguei os 1.000. Ah, Alberto, mas eu só recebi R$950. R$950 é a escrituração no livro caixa de tarifa operacional do cartão de crédito. Então, o senhor vai ter que emitir para o Alberto 1.000 e na hora que for escriturar o livro caixa, o senhor coloca como despesa R$50 proveniente ao desconto do cartão de crédito. Entendeu? Entendi. É custo da operação. Todo e qualquer custo que vocês tenham relacionado à operação da atividade, ele é dedutível no livro caixa. Precisa existir o documento. Não existe da operadora do cartão de crédito? É a operadora do cartão de crédito, ela não lhe mostra o custo da operação? É despesa. Quem foi? Doutor Luciano. Ô, Roberto, no caso, por exemplo, eu trabalho em prefeitura, recebo um salário, eu vou continuar informando só na época do imposto de renda, o valor anual é a soma de tudo que eu ganhei apenas, né? Não posso colocar nada disso porque não é pessoa física, né? E no caso de restituição, que todo ano eu recebo, só vou saber quando informar no imposto de renda.
geral, não é isso? Perfeitamente, doutor. Perfeitamente. Pronto. Aí no caso de a partir de janeiro, você preenche todo mês o carnê-leão. Aí quando chega na época de informar, eu vou fazer o quê? Já está tudo pronto? Já está pronto. Se eu nem sair, não vai haver mais trabalho nenhum nesse sentido. E, inclusive, vamos dizer, quem contratava profissional contábil para poder fazer a operação, geralmente era algo que o profissional contábil cobrava mais caro, que era o quê? Justamente porque tinha toda a parte de digitação de CPF por CPF no sistema. Automaticamente sair, para quem contrata contador, vai diminuir o contador. Não adianta o contador querer enrolar para dizer que vai ter que digitar, porque ele não vai digitar mais nenhum CPF. Contador não, quem contrata contador para fazer declaração, o contador não irá digitar mais CPF. Por quê? Porque já vai estar na declaração de vocês. Automaticamente, todo e qualquer recibo dado já vai constar na declaração de vocês. Então, perde-se a emissão de manual de CPF por CPF. Ficou claro, doutor? Ficou. Agora, eu fiquei com uma dúvida ainda sobre o carnê-leão. Por exemplo, eu recebi pela Uniodonto um valor X. Eu não vou informar no carnê-leão quanto eu recebi, só vou informar o que foi descontado de INSS, imposto de renda, não é isso? Perfeito. Você só vai informar, na verdade, que foi descontado de INSS. De imposto de renda, não vai envolver a escrituração, não. Por quê? Porque a Uniodonto já descontou na fonte sobre aquele rendimento que o senhor teve. Na apuração do carnê-leão, ele está calculando justamente sobre o novo rendimento que o senhor está tendo, que é da pessoa física. Sim, e aquelas deduções que sempre a gente fazia no livro caixa, mensalmente, de aluguel, telefone, internet, vou continuar jogando no carnê-leão, não é isso? Isso. Só lembrando que quem deixava para fazer isso de forma anual vai ter que fazer mensal. Por quê? Porque os recibos estarão sendo emitidos de forma mensal, a escrituração e a apuração é de forma mensal. Se você só tiver receita e tiverem a fim de dar dinheiro para o governo, aí vocês não apuram a despesa naquele ato. Significa dizer o quê? Que vai pagar sobre aquela receita total. Ah, Alberto, mas eu tinha 80% de despesa para isso aí. Se tu não escriturou, o governo não tem como saber. Automaticamente tu vai pagar em cima da receita total. Então, vocês vão precisar escriturar mensalmente. Posso fazer uma pergunta? Entendi. Boa noite. Boa noite. Mas eu não Só um tenho momentinho, doutora Patrícia. para deixar, porque aí você ganha o fôlego. Se é do consultório, pode colocar tudo. Tudo na escritura. Tudo que for proveniente, sua roupa branca, seu sapato, o que for proveniente da atividade de rendimento da atividade. Alberto, lembrando, o Johnny, lembrando que você tem que colocar isso, mas que a nota fiscal tem que constar o seu CPF. É porque você comprou para o consultório, mas você tem que comprar para o consultório com o seu CPF, senão não vai saber que é para você. Alberto, o que o doutor Zenô falou, precisa ter o CPF vinculado. Alberto, eu digo, quando você diz assim, o contador agora não vai mais ter esse trabalho. Porque eu já O tô trabalho aqui, do recibo. Tudo bem, eu já estou programando aqui com a minha contadora, eu já mandei um monte de coisa, amanhã que ela vai dar resposta. Porque eu não vou ter, na minha número, eu estou diminuindo meu dia, eu estou com 5,6, eu quero dormir, depois de uma palestra dessa, eu não quero insônia, então eu já estou programando, em vez de ela fazer isso, tá entendendo? Vai fazer agora mensal, eu vou pagar o imposto. É ideal. Eu queria aperrear com isso. Doutora Patrícia tinha pedido. Oi. É só uma dúvida quando o colega perguntou sobre pagamento com cartão de crédito. O paciente, vamos supor, ele paga R$1.000, mas ele quer parcelar em 3 vezes. O recibo a gente vai pagar, vai passar para ele aquela receita que a gente teve no mês. Vai colocar de vez os R$1.000 ou a gente vai a cada mês colocar os 300 e pouco? Doutora, aí são duas situações. Vamos lá. A partir do momento que a senhora me tratou, cobrou R$1.000, já está me dando a quitação dos R$1.000. A senhora teria que emitir o recibo. Ah, mas você não está pagando parcela de R$300, Alberto?
Aí entra uma situação de acordo com o paciente. Para não ser prejudicada financeiramente, o ideal seria que emitisse em 3 parcelas esse recibo. Para quê? Para que a senhora não pague o imposto dos 1.000 de uma única vez. Tendo em parcela de 300 e pagasse o imposto de 300. Mas se o paciente disser, eu quero o recibo dos 1.000, o correto é entregar o recibo do 1.000, porque o tratamento foi findado ali. A forma de pagamento é a senhora que está aceitando. Certo. E a questão do lançamento desse valor? A gente não tem que lançar o que recebeu? Isso. Se na conta, na verdade, não vai entrar 1.000 de uma vez, vai entrar 300, como é que fica? Não, mas o governo não vai estar olhando a questão da sua conta, não, doutora. Na verdade, ele até que olha, mas para esse efeito, ele não vai ter, ele não quer nem saber. E se esse pagamento for em dinheiro? Vamos dizer, ao invés de cartão de crédito, eu negociei com a senhora e vou pagar em 3 parcelas. Certo. Entendi. Entra na mesma situação. O mesmo... Certo. Ele não fica vinculando como foi isso pago em 1, 2, 3, 4 vezes. Tá, entendi. Ele ainda não está cruzando o recibo do valor, no sentido de forma de pagamento. A senhora está dizendo que emitiu um recibo de 1.000, onde é que está esse de 1.000? Ele não faz isso ainda. Não certo. Que ele não... Eu pergunto isso porque até uma vez a minha contadora até disse, olha, mesmo que o paciente não peça recibo, eu digo, e quando o paciente não pede recibo? Ela disse, olha, o governo está olhando tudo, está olhando a conta, está olhando tudo, então, mesmo que o paciente não peça recibo, tem que emitir o recibo para ele, porque você vai ter que declarar. Pessoal, assim, eu vejo como o maior problema de tudo isso aí que a gente conversou hoje é o seguinte sentido. A gente sabe que é de costume, não os dentistas, lógico, isso é só com o médico. Os pacientes pedirem os recibos posteriores. Vocês vão ter um tipo de estratégia para poder trabalhar. Vocês não, os médicos terão que ter algum tipo de estratégia para poder tratar isso aí, para gerar problema. Por quê? Porque quando chega no mês de março, que o paciente pedir esse recibo, não vai poder ser dado. Enquanto ele não lançar uma instrução normativa, jogando a responsabilidade também para o paciente também. Por quê? Porque automaticamente, se eu sei que eu recebo no meu aplicativo e vi que o médico não entregou isso ainda, seria uma obrigatoriedade também minha de dizer, olha, doutor, tu não emitisse não, emita. Mas ele não lançou essa obrigatoriedade ainda para o outro lado, lançou para vocês. Então, vai precisar existir uma estratégia no tratamento, porque se quando o cara chegar lá no dia 1º de março e pedir esse recibo, vocês não vão poder retroagir. E vocês vão ter que entregar esse recibo. Aí é pior que vai responder para omissão multa de 150% a 200%. Então, é um problema. Alberto, e qual a solução? Não tem solução agora. Na pior das hipóteses, ocorrendo uma situação dessa, é negociar para emitir o recibo para aquela data. Mas para aquele imposto de renda passado, ele não vai ter benefício nenhum. Então, vocês precisam estar cientes disso aí, do prazo de cancelamento, do prazo de emissão. Aí o cara diz, não, eu só posso lidar com a data de agora. Eu, como cliente, não vou poder lançar na minha declaração. Mas eu vou dizer lá, bicho, mas eu paguei isso aqui a ele e tal e tal. Eu vou botar a bomba para cima dele. Vai estourar primeiro para você, vai estourar inicialmente. Por que para mim? Vai. Inicialmente vai por quê? Porque ele vai dizer, entrar aquela possível inconsistência em sua declaração. Você vai dizer aqui, eu paguei. Aí ele diz, agora é com você. Multa de 150% a 200%. Então, a gente tem que sair daqui bem ciente que o nível de responsabilidade dos profissionais da área de saúde agora aumentou. E é disso, para todo mundo ir feliz para cá, é disso aí para pior. Toda essa sincronização dessa história de piques e tudo, tomem cuidado. Vai haver uma operação disso aí, retroagindo a questão de cruzamento de piques. Eu ainda não acredito, porque senão vai pegar todos os políticos. Mas, tendo visto a área de saúde, Luciano? Oi, ô Alberto, Então, deixa eu...
Só tirar. rapidinho, doutor. O cartão já é Sim. 100% rastreado. 100%. Doutor Luciano. Ô, Alberto, se ano que vem, 2025, vamos dizer que o mesmo paciente foi 3 vezes ao ano, vou dizer que ele pagou R$ 200 no início do ano, 200 no meio e 200 no final. Aí, automaticamente, eu enviei esse recibo já fiz usando o aplicativo que ele pagou esse valor. Se esse paciente, para ele informar no posto de renda, se ele fizer se ele disser que ganhou R$ 600, isso pode dar algum problema para mim, ou ele tem que informar que recebeu 200 em cada serviço prestado? Para ele, doutor, que está. Para vocês profissionais, vocês precisam, já era assim, na declaração manual, vocês já precisavam informar de forma mensal a informação. Para o contribuinte que está dizendo que pagou, o campo nunca foi mensal, sempre foi global. Ou seja, ele só informa os 600. Ele não vai dizer que foi em janeiro, fevereiro e março. Para quem está informando a dedução, a pergunta da Receita é CPF ou CNPJ, valor pago. Só. Para vocês que estavam informando anteriormente, vocês informavam data de recebimento, vocês informavam CPF do beneficiário do pagador e o valor. Então, continua com o mesmo critério. Quem vai informar a dedução, valor total, não tem campo para valor mensal. Ficou claro, doutor? Ficou. Ok. Alguém mais tem? Tem mais alguém fora? Alguém mais de casa com dúvidas? Seria ideal. Eu acho que a pedidos, assim, a gente já podia desligar a gravação, só a gravação, assim, só para a gente tirar uma foto e aí porque fica mais fácil para tirar uma foto, aí a gente desliga a gravação, e aí, se tiver mais alguma pergunta. Eu vou agradecer aqui a você. Tem jeito para perguntar? Doutora Flávia? Doutora Flávia? Isso, eu quero perguntar sobre o livro caixa. Eu faço ele já online e tudinho, mas na hora do pagamento do livro caixa, ele deve aparecer ali quando a gente fecha, né? Só não entendi o final todo. Quando a senhora faz o livro caixa. Isso, boto créditos e débitos todos. Se eu tiver que pagar o livro caixa mensal, que eu estava querendo pagar o imposto presumido, não no final, mas ele não aparece lá. Quanto é que eu devo pagar? Não, nesse novo do Carnê-Leão, já vinculado ao Receita Saúde, esse aí a senhora não vai dar nem opção para a senhora. Quando a senhora fechar mensalmente, ele já vai dizer o que vai pagar. Não tem nem opção de presumir. Ele já vai dar efetivamente o valor. Efetivamente, o que a senhora tiver que pagar dentro daqueles critérios. Se não formou INSS, paga INSS. Se tiver imposto de renda devido, imposto de renda devido. Automaticamente e mensalmente, sempre no último dia útil do mês subsequente. Eu estou fazendo ele pelo Gov e estou usando a auxiliar com a minha senha. Não fiz o... E hoje a senhora pode estar com dificuldade devido à não obrigatoriedade, mas a partir de janeiro não vai ser critério de querer, não. Aí vai ser utilizar o critério que a senhora está usando hoje, livro caixa, apurando as receitas e as despesas, e automaticamente não vai ficar mais no final do ano o recolhimento. Observem, passem só a entender como é que vai aumentar a arrecadação financeira do governo. Mas eu posso fazer essa escrituração mensal no meu consultório sem precisar ter essa procuração. Pode usar... Tranquilamente. A senhora passa a procuração se achar que é devido, senão a senhora pode operacionalizar. Não, vai ter que dizer como é que eu vou passar todos os recibos, né? Não tem como emitir eles. Perfeito. Tá, obrigada. Nada.